Essa música fala justamente sobre isso que eu vou estar fazendo, que é ir atrás de um sonho. Imagina que cada um aqui deve ter um sonho. E se a gente aprender a olhar para ele, vai descobrir que ele está muito perto. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com pedra de giz. Chama o autor. Autor? Maurício Pereira. Tá, e você acredita que lobisomem não existe? Não. O que te conta do lobisomem? Fala que lobisomem é o quê? Uai, eles falam... Não fala que... Ou o que você sabe quanto lobisomem? Uai, eu não acreditei, não. Você não acreditou, não? Mas qual que é a história do conto? O que que fala? Uai, eles tá contando que a menina... Deixa eu pôr lá pra vocês aqui, ó. Vai lá. Pode mostrar pra gente aí. Não, esse aqui é da que eles falam que o bicho pulou, professor, lá na garupa do cavalo. Aí eu vou te contar. Aí o bicho só... Fala sério, sabe? Eu quero entender essa história. Como é que eu quero ler seu livro? Essa aqui eu não entendi, ó. São contos, então, seu livro. São pequenas histórias de assombração, é isso? Faz assim, ó, escolhe um que você Qual gostou. que- isso? Um só. Tem que você leu, você falou, esse é o Foi, mais legal. foi o do bicho Qual bicho? que zunhava aqui, ó. esse aqui. Como que chama o conto que você gostou? Rondando a recém-nascido. Ok, rondando um recém-nascido. O que conta essa história do rondando um recém-nascido? Uai, eles falam que a menininha nasceu, mulher. Hum. Aí eles falam assim que o lobisomem arranhava a parede do quarto onde ela morava. De onde ela dormia. Sim, pra quê? Uai, parecia que queria pegar a menininha. Era pra assustar ela e queria pegar ela. E você gostou da história, acredita que é verdade, que é uma lenda também? Acho que mentira. É mentira também? Você já viu algum lobisomem por aí? Só gente muito cabeludo, né? Nossa. Tony Ramos, assim. Não. Você não entendeu a ideia. É lobisomem. Mas você nunca ouviu um barulho meio estranho que você não soubesse o que era? Nunca? Nem na roça? Você tem medo de alguma coisa? De ficar no escuro, alguma coisa assim? Tem medo de cobra. De cobra. Sapo, algum bicho assim. Se fosse pra você entrar à noite assim numa floresta ou em algum lugar, você tranquilo, sem medo. É. Mas tem que dar uma lanterna. Tem que ter uma lanterna, boa. Então tá, como você começou, você pode escolher o próximo. Felipe. Felipe, beleza. Vai, Felipe, qual que é o nome do livro que você leu? É Caetés. Caetés, beleza. Qual que é o autor? Isso vai ficar pra posteridade. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. O que você pode contar dele? Ah, é um livro bom. Ah. Não entendi muita coisa, não. Entendi. Você achou difícil? Difícil mais pra entender. Muita palavra que a gente não tá acostumado, é? Outro vocabulário, será? E conta a história até onde você entendeu ou que você conseguiu captar. Fala sobre o quê? Que um tal de João Valério, apaixonado por tal de Luísa lá. Essa Luísa é casada com o Adrião. Aí esse cara suicida. Só que aí eles é sócio de uma firma, será? Acho que é isso. Então você, se fosse pra você indicar, você fala que é um livro difícil, você fala não, difícil, né? Não. Tá. E você teve a curiosidade de ver do outro lado, Não. que é Caetés e... Você viu que Nem- são nem dois livros coragem. em um, né? Você não teve nem coragem depois. Nossa, isso que já é difícil. Entendi. Mas eu não li seu livro, mas como é que eu vou saber? Felipe, escolha nosso amigo. Eu? Vamos lá, Thales Jardim. Mas esse livro aqui, ó. Como chama? Mostra pra gente. Os Lusíadas. Você sabe quem escreveu a versão original? E esse livro que você está lendo é uma história em quadrinhos, né? Filho do México. Isso, esse foi quem editou e fez as ilustrações, É o né? Luiz, né? Luiz Vaz de Camões. Isso, boa, ó, show de bola, Luiz Vaz de Camões, Ele que narra né? a história, né? Ele que narra a história. E o que conta as histórias? A história Fala sobre? ele da Aham. mulher que morreu, mataram ela. Você sabe que ela gostava do homem lá. Ficou, mataram ela assim. Entendi. Isso aí conta sobre as grandes navegações portuguesas, que
as caravelas da época entravam ao mar, desbravando aí sem saber. Vasco da Gama. Tem o Vasco da Gama, boa, aí, show. O que mais você achou? Uma coisa que você achou interessante, além da morte da mulher. Os bichos, da água lá. Que bichos? Mas como é que eles eram? É esse que só. Aham. Esse aí era o gigante Adamastor. Isso. Você sabe? Engoliu o barco. Ele engoliu o barco. Você acredita que era um gigante mesmo ou você acha que era outra coisa? Era um gigante mesmo? Na verdade, esse gigante Adamastor tinha uma região determinada quando a caravela estava passando, que havia um monte muito alto. Então, como o barco estava longe e não tinha uma visão legal, a maioria dos barcos batiam. Então, todo mundo achava que naquela região tinha um gigante chamado gigante Adamastor. E por isso ele ia lá e devorava os barcos, entendeu? Mas na verdade era um monte gigante que todo barco que passava por lá batia, entendeu? Essa é a história verídica mesmo dessa parte. Oi? Acreditava que era um monstro, é isso mesmo. E isso que é difícil dele, né? Esse é difícil. É uma linguagem muito antiga, né? É bem antes de nosso. Tá? Mesmo sendo quadrinho, uma versão adaptada para a realidade de vocês, é um pouco difícil mesmo. Até parabéns pela leitura aí. Obrigado. Thales, escolhe um amigo seu. Eu, Daniel. Daniel, como que é o livro que você leu? Mostra pra gente. Quadrado, sim, né? Não, vamos fazer uma pergunta de novo. Qual é o livro que você leu? Mostra pra gente. Leonardinho. Memórias do primeiro malandro brasileiro. Memórias do primeiro malandro brasileiro. Quem que é o primeiro malandro brasileiro, segundo o livro? Malandro? Uhum. Segundo o livro. Leonardinho. Ele tinha um apelido, era Leonardo o quê? Lembra? É do Memórias que a gente vive? Uhum. É uma versão em quadrinhos, inclusive de uma das leituras de vestibular, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, que conta a história do Leonardinho Pataca. Tá? Pataca é o pai dele, né? Uhum. Mas o apelido dele não. É Leonardinho Sargento. Patacas. Okay? Pataca. Ele era sargento aqui. Uhum. Aí eu tava lá na festa lá, encontrou a menina, que eu esqueci o nome. Quantos livros você já tinha lido até hoje? Um livro. Que livro foi esse? O outro? É. Foi aquele, ó. O Guarani. O Guarani, show. José de Alencar, beleza. E conta pra gente a história do sargento, que você entendeu. Sargento? Uhum. Que ele casou com a moça lá, chamada Luizinha. Luizinha. E teve 2 filhos. Uhum. E esses 2 filhos, a mulher ficou meio brava com ele lá, que não tá dando conta de cuidar das casas lá. Aí, e eu ia trabalhar lá, porque ele era sargento, né? Uhum. Ele ia lá trabalhar na função dele. Sim. E a Luizinha achou que ele tava traindo ela, Aham. com a tal de Vidinha lá. Que eram, acho que os outros 2 pra trás, eu acho que eles 2 já teve rolo. Os dois já tiveram uma fé. Aham. É. Aí só que ia ter uma festa na casa da Vidinha. Aham. Os 3 Isso aqui é igual Rede Globo, vai. Você fala e a gente te registra. ia ter uma festa na casa da Vidinha. É. E o patrão dele lá, Uhum. que manda dele, Uhum. queria pegar um cara lá. E o cara era bagunceiro, tal coisa e tal. E ele não falou nada com a mulher dele não. Só falou que vai lá na festa lá de noite, né, pra tentar pegar esse rapaz. E a mulher dele, a Luizinha, achou que tava traindo as duas. Uhum. Aí o pai dele, o Leonardo Pataca, velho, deu um sinal pra ele, ó, essa mulher foi lá na cigana lá, falou que tá achando que você tá traindo ela. Uhum. E aí? Ó, boba, velho. Aí eu aí eu tava lá na festa lá tentando fazer o seu serviço, né? E a mulher dele apareceu. Aí já virou aqui ribuliço, já virou aquela brigaiada. Já teve uns outros caras lá também que começou a brigar também. E no final?
sou obrigado também. Aí essa mulher ficou brava aqui, ó. Falou, não, você tá me traindo aqui na casa da mulher da outra, né? Aí o patrão dele falou, não, ele tá aqui fazendo o serviço dele, eu pedi e tal, mas eu não podia falar pra você, né? Porque ninguém podia saber. Depois ele voltou normal e acabou. E é uma leitura difícil, fácil? Não, fácil. Fácil. Fácil até. Você indicaria para as pessoas? Aí, Né? nossa senhora, Quanto tempo você demorou para ler? 10 minutos. 10 minutos? Entendi, leitura dinâmica, show. Como você foi verdadeiro nos 10 minutos, você pode escolher o próximo. Veltinho. Ô, Ivelto. O Ivelto é nosso leitor assíduo aqui, né? Tá aqui direto, né, Ivelto? Qual foi o último livro que você leu, Ivelto? O último que eu peguei, Ou que vocês... Morte na Mesopotâmia. Morte na Mesopotâmia. Você lembrou o autor? Agatha Christie. Agatha Christie, legal. O que conta lá, lembra? Daniel, falar a verdade, eu não tive tempo de eu ler ele. Entendi. Quando eu ia ler, eu tive que pegar o outro. Certo. Aí você tá lendo da Joyce de fichamento. Mas o Morte na Mesopotâmia, esse eu não li. Alguém já leu? Você, Patrícia? Não, o que eu peguei foi esse aqui. Ah, o assassinato do Roger. O Assassinato do Roger. E esse eu acho que é o mesmo que a Ju leu, né? Mas vamos fazer um bate-bola aqui, o que vocês me dizem dele, já que vocês duas leram. Não, eu peguei ele antes de ter a coisa. Aham. Faz um tempinho que eu li ele. Eu gostei bastante. Tipo assim, o livro ele te prende na leitura. Você vai lendo assim, você vai querendo saber mais do que tá acontecendo. Eu gostei bastante. Pode falar. Douglas, você também leu esse? Na verdade eu não li, mas eu já conheci assim, um resumo que eu li faz um tempinho já. E tipo, antes de ler eu gosto de ler o resumo pra conhecer. Aí tipo, falava sobre uma mulher que ela era casada, aí se eu não me engano acho que ela matou o próprio marido porque ela queria ficar com outro cara, se eu não me engano assim. Aí eu não sei o porquê, eu não lembro agora, ela foi assassinada também. Aí eles começaram a investigar esse caso e tal. E no final eles descobriram que a pessoa que tipo, mais era interessada em descobrir o caso, que era o assassino. Tipo, aí diz que é uma história bem intrigante, assim. Final e é surpreendente. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu acho que ano passado, ou esse ano, quando a gente começou a falar de ácidos, eu contei a história pra vocês do cianeto de hidrogênio, da Boate Kiss. Lembra da história? Então a Agatha Christie, e eu não li nenhum outro livro dela, mas eu sei que tem algum, porque sempre tem um assassinato, né? Então sempre é A série policial. dela é policial. E aí, ela, num dos livros dela, ela fala que uma das pessoas lá é morta porque ela comeu grande quantidade de semente de maçã. E a semente de maçã, ela tem o cianeto. Então ele é tóxico. Então ele morre por conta disso. Então não é pra comer maçã. Não. A semente. Depende, se você for igual o nosso amigo Tatá, comeu 5 no intervalo, talvez, mas você não come semente, né? Então você come grande quantidade de amêndoa, mandioca crua, não pode comer mandioca. Porque tem uma lenda indígena, né, de mandioca crua, que não pode comer mandioca crua porque ela mata, e é por causa do cianeto, que é a mesma coisa que ela usa em alguns assassinatos. Só que nesse caso não foi assim, foi uma morte, tipo de facão, né? Um punhal, eu acho que é isso. E aí, no final das contas, tem um médico que vai ajudar a investigar. E no fim, pode contar o final? Pode. Pode. E no fim das contas, ele ajuda todo mundo, tá? E Ele era o maior interessado em ajudar todo mundo a descobrir quem era. E ele era lá. Só que você só descobre no último, porque não vai entender. Sim, no começo é engraçado, né? Porque o policial que tá investigando, a irmã é fofoqueira e queria saber o que estava acontecendo no caso. Aí ela ficava perguntando pra ele toda hora o que estava acontecendo, porque ela queria fazer fofoca com o assassino. Só que ele não falava muita coisa, né? Mantinha. Tudo em sigilo, né? O legal dela é o sigilo, né? Ela te prende até o final, Você faz começa você a ler, você ler. não quer parar, porque você quer descobrir o que vai acontecendo. Aí eu falei, eu gastei um dia pra ler ele. Um dia pra ler ele? Poxa! Agora esse aqui eu não gastei nem. Esse você não gostou da história, né? Não, eu não gostei. Eu comecei a ler, eu falei assim, gente, não funciona pra mim. Qual que é o título desse livro? Incidente em Antares. Do Érico Veríssimo, né? Fala de que lá em Antares teve uma guerra e parou tudo, não estava funcionando nada, eles não estavam com luz, não estavam tendo abastecimento. E os coveiros pararam de enterrar. Aí morreram 7 pessoas numa sexta-feira 13. E eles não enterraram, então o espírito das pessoas começou a assombrar a cidade porque eles queriam ser enterrados. Enquanto eles não eram enterrados, eles ficavam
assombrando os familiares, descobrindo coisas que eles não sabiam enquanto estavam vivos. Aí foi isso. Bom, até onde eu li foi isso. Por que os livros não falam de morte até agora? É escolha de vocês. Eu sei, mas o meu não falou de morte, não, o meu só falava de lobisomem. O senhor falava de lobisomem. Mas assim, geralmente em gênero assim tá tudo parecido. Tá todo mundo pro lado da ficção. Só pegava e machucava assim, mas não matava não. Alguém não escolheu um que matasse as pessoas, Lucas? Acho que do Leonardo também não, né? O seu já é um tipo mais romântico, né? Nossa. O seu é romance. É que ele tá vivendo um momento. Eu acho que é o amor que tá dentro do seu coração. Isso. Lucas e Marcial. Lucas e Marcial, pode tirar. Tá, o meu livro é do Érico Veríssimo, é uma obra de literatura, e ele conta no livro, é baseado na época do poder de Getúlio Vargas, até a parte que eu li, que eu lembro certinho, de uma família que defende um homem, e ele estava sendo caçado porque ele fazia o contrário da lei que impunha na cidade. E ele formou um grupo para fazer uma guerra na cidade para tentar matar as pessoas, os militares para tirar a lei para eles viverem livre. Vai ter essa parte que eu li. É chamado Arquipélago, né? O Arquipélago. Esse livro faz parte de uma coletânea, né? Tem o Arquipélago 1, 2 e 3. E depois tem uma trilogia. Tem mais uma outra coleção. É O Tempo e o Vento. Isso, tá? São todas... Teve. Grande parte das obras dele, a Globo fez releitura. O Tempo e o Vento. Lucas, por favor. Lucas, compartilhe a sua felicidade. Eu vou ser bem sincero. Seja sincero comigo, vai. Eu sei lá, eu não sei o que acontece comigo, porque eu não gosto de ler. Eu não é que eu não gosto, eu não consigo concentrar. Eu pego o livro, começo a ver, eu falo, poxa, não funciona. Eu não tenho paciência pra ficar lendo. Mas assim, eu não sei o que é, eu não sei se eu me encontrei isso em alguma coisa que me interessa, alguma coisa. Porque assim, quando é coisa que eu interesso, eu consigo ler, sabe? Eu consigo captar. Mas agora, eu tenho muita dificuldade mesmo para ler. Daí, mas eu conheço a história, isso mesmo. Eu vou contar. Vai lá. Pelo que eu sei, assim, fala a história do Paulo Honório, né? Que acho que ele era capataz de uma fazenda, não sei o quê. E no final das contas lá, ele virou o dono do São Bernardo, que era a fazenda, mas só que ele passou por cima de todo mundo. Ele não viu, tipo, não preocupou com nada. Tudo que ele quis era ser dono dessa fazenda. Aí no final do livro eu acho que ele conta que se fosse para ser diferente, se tudo que ele fizesse de novo fosse o contrário, não ia dar certo, porque era o jeito dele. Era arrogante, sabe? Esse cara durão. Então é isso. Ele só se arrependeu depois que a mulher e o filho morreram. Isso. Mas Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar.